Estamos iniciando mais O Tema é Direito. Hoje nós vamos abordar o assunto da terceira idade. Eu não sei se o termo correto é este, mas é sobre o envelhecimento humano. Para abordar esta questão, eu convidei e recebo com muita satisfação a professora Carmen Andrade. A professora Carmen Andrade é doutora em envelhecimento humano e na vida adulta. Não sei se é bem isto, Carmen, que o título do teu doutorado, né? Mas a doutora Carmen, ela é conhecida em Santa Maria, é conhecida no estado pelo seu estudo em cima da qualidade de vida que o ser humano pode ter ao passar dos 60 anos. Então, hoje nós vamos ter esta agradável conversa com a professora Carmen, em que nós vamos conhecer um pouco mais dos direitos, das dificuldades e das facilidades que todos nós, se Deus quiser, queremos enfrentar. Porque só não fica velho quem morre cedo. Professora Carmen, seja bem-vinda ao Tema é Direito. Me diga, inicialmente, o que lhe atraiu para estudar essa questão? Porque você estuda isso há muito tempo, nos conhecemos a longa data e a longa data vem estudando isso com afinco, chegando a conquistar o doutorado. O que lhe atraiu para o estudo dessa questão? Olha, Sérgio, me atraiu que na década de 80, quando a Organização Mundial da Saúde fez uma grande conferência no ano de 83, e anunciou lá que o mundo estava envelhecendo. Se o mundo estava envelhecendo, essa seria a população que nós teríamos que estudar, até porque eu, como professora de psicologia, nós trabalhávamos muito psicologia infantil, psicologia da adolescência, da vida adulta muito pouco, e velhice pouquíssimas pessoas estudavam. E aí eu comecei a me interessar pela temática e fui buscar um curso de mestrado. E os cursos de mestrado tinham em vida adulta e pouquíssimos em envelhecimento humano. Aí eu precisei, inclusive, sair do Brasil, fui para a Itália para estudar. E aí foi interessante pelo seguinte, porque eu percebi que os países europeus, eles tiveram 150, 200 anos para se preparar para o envelhecimento. Nós não teríamos 50 anos para nos preparar para isso. Tanto que, Sérgio, nós estamos agora aqui, esse ano, fazendo 10 anos de uma lei, um documento importante que é o Estatuto do Idoso, e 40 anos dessa discussão, desse grande evento, e não nos preparamos. A média de idade do brasileiro hoje, ela gira em torno de quantos anos? Bem, nós temos uma estatística nacional de 76, 78 anos. Nesta média entra o Brasil inteiro, mesmo aqueles que puxam essa média para baixo. Exatamente. Então, tem os que puxam para baixo e os que puxam para cima, porque nós temos ilhas de envelhecimento. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos algumas regiões que a média é 94 anos. Tem no Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul, tem uma ilha de envelhecimento no Maranhão, no oeste da Bahia, tem uma região da Amazônia com uma longevidade. E tem uma explicação biológica ou climática para isso, ou de alimentação? Olha, tem alguns estudos relacionados com a alimentação, com a descendência, com o clima, e é interessante que são grupos de etnias diferentes. Pois é. Mas também tem as regiões que puxam essa estatística para baixo, que são as regiões de salinas, de pesca, de mineração, aonde tem algumas dessas regiões que a longevidade chega aos 28, 30 anos. Quase a longevidade da época de Cristo. Exatamente, que tinha um período da época de Cristo de 22 anos. Quando se fala que Cristo morreu aos 33, parece que morreu muito jovem, mas para a época morreu velho. Exatamente, porque não tinha condição, não tinha tratamento, a prevenção, tudo que nós conhecemos hoje que pudesse dar essa qualidade de vida. Carmen, nós estamos com essa média em 78,
e 78 anos de idade, mas essa média há 30 anos atrás ela era bem mais baixa. Veja, não sei se a palavra certa seria dizer a média. O que os cálculos são é expectativa de vida. Sim. Tá? Sim. Então, na realidade, não seria uma média da população. Mas eu acho que é uma coisa interessante, falando nesses números, que, por exemplo, nós temos hoje, só no Rio Grande do Sul, mais de 1.500.000 pessoas com mais de 60 anos. E essas pessoas estão no mercado de trabalho ou estão fora do mercado de trabalho? Olha, nós temos tanto pessoas no mercado de trabalho como fora. E é interessante que as empresas estão descobrindo aquilo que os estudos já mostraram, que esta é a faixa onde tem a maior mão de obra preparada, um mercado de trabalho pode se servir muito bem dessas pessoas. E depois, sabe, com todos os direitos já adquiridos pelo trabalhador, as empresas também se beneficiam, por exemplo, são pessoas que não têm uma série de licenças, eles não solicitam licenças, como, por exemplo, licença gestante e tantas outras que impõem, que quebram uma rotina do trabalho. Tem facilidades no atendimento, pagamento de passagens para o deslocamento urbano, o atendimento prioritário nos mercados, no banco, nas instituições, nas empresas em geral. Então, tudo isso facilita. E sem contar que nós estamos tendo agora uma outra parcela considerável da população, que é uma parcela de nível superior, muito bem preparada e que tem muita condição de contribuir no mercado. E com relação à qualidade de vida, porque a velhice, muitas vezes, ela é vista como alguém que não precisa mais qualidade de vida, assim como alguém que não precisa se divertir, alguém que já fez o que tinha que fazer, que tem que ficar num canto. Nós ainda encontramos pessoas que têm esta visão do idoso, que inclusive, às vezes, fazem com que o idoso viva em depressão, numa situação deplorável. Mas a qualidade de vida do idoso, ela tem também ganhado realce? Com certeza. Muitas coisas estão aparecendo, muitas coisas estão se propondo, tem muitas organizações se voltando a oferecer serviços, viagens, programas, porque são pessoas que podem viajar, não precisam viajar no período de férias escolares. Sim. Então, eles podem usufruir de cidades e lugares que estão mais vazios. Com preços melhores. Melhores preços, exatamente. Não precisam enfrentar grandes filas. A nossa cidade mesmo oferece muitos programas e grupos de convivência e muitas atividades, mas não é o ideal. Por exemplo, nós não temos um centro de convivência em Santa Maria que desse conta das pessoas irem lá, se atualizar, conversar, se prepararem, fazerem coisas que, em qualquer idade, nós temos muitas coisas para aprender. Tem gente que passou a vida pensando em aprender a tocar um instrumento, por exemplo, Sim. a fazer arte, ou retornar para a universidade mesmo e fazer um curso, ou fazer um curso técnico. Nós não temos em Santa Maria as instituições bem preparadas ainda para mesmo tendo assim, projetos maravilhosos em todas as instituições de ensino superior. Nós não temos, por exemplo, no nível médio, uma pessoa que quisesse voltar para se preparar para... Um bom acolhimento. Não temos mesmo. Então, assim, o discurso está muito bom. Falando no discurso, então vamos para o Estatuto do Idoso, Exato. Que está completando 10 anos. O Estatuto do Idoso, como lei, ele aparentemente ele é uma lei quase que perfeita, como é o ECA, como são várias legislações brasileiras que estão avançadas até em relação ao mundo. Mas, culturalmente, nós estamos preparados para cumprir o Estatuto do Idoso? Olha, o Estatuto do Idoso ele é sempre manchete em campanha eleitoral. Ele faz parte da plataforma de 99% dos candidatos. Mas, na sua aplicação, de fato, ele deixa muito a desejar.
E sabe, como tu disseste, ele é uma lei que serve de modelo e referência para muitos países do mundo. Ele é estudado, inclusive, em universidades europeias. Agora, em julho, eu estive na Universidade de Milão, participei de um debate lá, e uma das temáticas, eu percebi que os acadêmicos do curso de Direito conheciam o Estatuto do Idoso. E bem, uma lei que eles não têm similar lá e discutem muito. Mas, assim como nos falta condições para tantas outras coisas nesse país, falta também para o idoso, porque nós não temos, primeiro, a cultura do protagonismo do idoso, ele não assume a sua condição de autor, primeiro, da sua vida, e aí nós vamos ver que fica difícil implantar tantas outras coisas. E o Estatuto vem exatamente para fortalecer aquilo que a Constituição diz, tratamento igual que as pessoas devem receber, sem distinção de sexo, de cor, de raça. Então, para para encerrar esse nosso bloco, nos 2 minutos que faltam, eu perguntaria assim, quando é que alguém pode ser considerado entrando na idade do idoso? Nós, no Brasil, somos o único país do mundo que temos a velhice legal. Determinada por lei. Nós temos uma lei que diz que o dia que a gente dorme com 59 anos, 364 dias, nós nos acordamos idosos. Porque aos 60 anos nós somos promovidos à última fase da vida. Mas isso é do aspecto legal. Legal. Agora, quando é que a pessoa realmente começa a poder ser considerada idosa, no sentido, se ela tem uma boa qualidade de vida, ela pode ter a sua atividade ao longo de vários tempos? Sim, na questão biológica é mais ou menos, porque a vida vai sendo dividida em ciclos de 30 anos, sim. De 0 a 30, 30 a 60, 65, 68 anos, uma média. Sim. Como serve para todas as outras regiões do Brasil, né? Correto. Então, e daí, e velhice não é sinônimo de terceira idade. Sim. Não, me explica isso. Terceira idade é a primeira fase da velhice. A que vai só até os 80 anos. Sim. Dos 80 aos 100, a quarta idade, e dos 100 anos em diante, a quinta idade. Isso é que nem os carros, começaram com 3 marchas, já estão na 6ª, e nós vamos nesse caminho. Exato. Com essa boa notícia, nós encerramos o primeiro bloco e voltamos em seguida com a doutora Carmen Andrade, que é doutora em envelhecimento humano, e estamos conversando sobre os 10 anos do Estatuto do Idoso. Fique conosco, voltamos em seguida. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o tema Direito, hoje abordando o envelhecimento humano. E tratando dessa questão,
nós convidamos a professora doutora Carmen Andrade, especialista no envelhecimento humano. Nós encerramos o primeiro bloco comentando que a terceira idade não é sinônimo de velhice. Um fato que eu aprendi hoje. Né? Porque a terceira idade ela iria dos 60 aos 80, dos 80 aos 100 nós teríamos a quarta idade e dos 100 em diante a quinta idade. Né? Espero que eu possa chegar à sexta, né? Que nós possamos chegar. Né? Isso quer dizer o seguinte, que a velhice, ela pode não ser boa, mas ela é a última etapa da nossa vida e a mais longa. Porque nós podemos ficar na velhice exatamente o mesmo tempo que ficamos na infância, na juventude e na vida adulta. Correto. E eu acho que nós conversávamos isso até antes do programa, né? Quer dizer, a pessoa tem que também entender a idade que ela tem, porque muitas vezes ela nega a velhice e se transforma em alguém caricato, porque ele está negando a idade que ele tem. Né? Ou então ele chega a uma determinada idade e se entrega dizendo que é velho e não vive aquele momento que é um momento especial e que ele pode tirar bons momentos, idade seja a qual que ele tenha, não é isso? Em todas as fases nós temos desafios, né? Todas as fases nós precisamos aprender a viver e temos perdas e ganhos. Ninguém tem doença nova e desafio novo na velhice. Eu me lembro que esses dias eu estava fazendo uma conferência num grupo de jovens que me olhava assim, inerte, totalmente inerte durante a minha fala. Quando eu terminei, perguntei para eles se alguém queria fazer uma pergunta e um jovem levantou o braço e disse, olha, professora, eu não quero envelhecer. E aí eu perguntei para ele, por quê? Ele disse, porque eu não quero ter dor de ouvido. Ele disse, como dor de ouvido? Porque a minha avó vai lá para casa e a minha avó só tem dor de ouvido. Aí eu perguntei para ele, mas tu tens dor de ouvido? Ele falou, não. Eu disse, então não precisa te preocupar. Então a velhice é uma coisa maravilhosa. Ninguém tem nada novo na velhice. Nós vamos envelhecendo com toda a mala que nós carregamos ao longo da vida. Ela só vai ficando mais pesada. Ou mais leve. Porque se nós tivermos a sabedoria de ir abrindo e deixando essas coisas, o peso ao longo do caminho, nós chegamos no final da vida com muita leveza. Sim. Na realidade, só tem duas doenças, Alzheimer e Parkinson. Então, o que você está dizendo é o seguinte, que todas as doenças que se tem a partir dos 60, 60 e poucos anos, são doenças que já eram pré-existentes. Exatamente. Ninguém vai ficar, por exemplo, sofrendo de pressão alta aos 70, 80 anos. Se tu não tens um quadro anterior, não tens razões, tens cuidado, vivesse com qualidade de vida, não vai surgir alguma coisa nova caída do céu. Mesma coisa, ou seja, que ninguém vai ficar santo porque vai ficar velho. Ah, sim. A quem sempre foi danado, fofoqueiro, safado, falcatrua, vai continuar na velhice. Sim. Tá? Então, a velhice é uma coisa maravilhosa, porque ela não endeusa ninguém e também não deixa ninguém endemoniado. Ele vai viver como viveu sempre. E é interessante, por exemplo, o que nós estamos vendo com as instituições de educação. Um dos indicadores do Estatuto do Idoso foram as universidades abertas à terceira idade. Sim. Aqui em Santa Maria, nenhuma instituição teve universidade aberta à terceira idade neste modelo. Nós temos projetos maravilhosos em todas as instituições, mas nenhuma nesta modalidade. E uma outra indicação que talvez minimize um pouco essa questão que tu estás levantando é o seguinte, desde da lei, da Política Nacional do Idoso, veio esta foi escrita, inspirada nos estudos da Associação Brasileira de Gerontologia, veio lá uma indicação, desde a década de 90, que se colocasse nos currículos escolares de todos os cursos do ensino superior, conteúdos de geriatria e gerontologia. E nos currículos formais das escolas, cursos de todos os níveis, conteúdos sobre envelhecimento humano. Alguns colocaram, outros não colocaram, mas de alguma maneira todas as pessoas trabalham. E aí nós entramos naquela questão. À medida que a gente apresenta o desconhecido, nós minimizamos preconceito, Sim. distância. Mas falando no preconceito, existe o preconceito com o homem e a mulher mais velho por parte dos jovens? Olha, existe por parte dos jovens e existe dos mais velhos em relação às das outras faixas etárias.
porque aquela história de no meu tempo era assim, Sim, não era assim. correto. Ou eu jamais farei o que o meu pai fez. E aí, o que nós vimos? Para ser pai ou mãe, ou ser avô ou avó, não tem manual de instrução. Não. E a criança, quando nasce, não vem com bula, com fórmula, com guia, com nada. E aí a pessoa vai aprendendo com quem? Com o modelo de identificação que ele teve mais próximo. E um dia ele está fazendo com o seu filho exatamente aquilo que o pai fez com ele. E a tendência, normalmente, é o que acontece. Mas o mais interessante de todos esses papéis é o papel do avô, do avô e da avó. Sim, porque o avô perdeu a rigidez que tinha, né? E antes ele era um papel da velhice. Hoje ele é um papel de todas as idades. Há poucas semanas atrás, eu fui chamada por um ex-aluno, um enfermeiro em um determinado hospital aqui de Santa Maria. Ele me disse, Carmen, vem aqui no hospital em 10 minutos que eu tenho uma coisa para te mostrar. E eu fui. E o que ele tinha para me mostrar? Uma avó de 29 anos com o avô de 31 anos. Então, são novas experiências, novos movimentos, novos papéis que todas as gerações estão ocupando, que não são mais coisas de velho. Sim, inclusive o seguinte, hoje, quando eu era criança, alguém ter uma bisavó era um fato raríssimo. Né? Fato raríssimo. Hoje, 5 gerações são comuns. Sim. Tanto que há um tempo atrás, fazer aniversário de 50 ou 60 anos era uma grande festa. Hoje é quase um mico, porque as pessoas fazem tanta festa, chegam tanto aos 80, 90 e 100 anos, que basta nós olharmos os jornais, que todo final de semana tem alguém fazendo. Não sei se tu lembras, há 2 ou 3 finais de semana atrás, teve um casal que comemorou 70, 75 anos de casar. Eu vi no jornal. No jornal. Né? Então, são coisas interessantes que a longevidade nos dá, nos desafia, nos mostra, e que mexe com toda a sociedade, não é? Porque nós temos que cuidar, e isso é um compromisso de todas as profissões, a deixar uma sociedade adequada para o nosso envelhecimento. Por exemplo, barreiras arquitetônicas. É inadmissível que em uma calçada de uma cidade, seja ela qual for, não possa um cadeirante passar, uma senhora com um carrinho de bebê, alguém com um carrinho de feira, com muleta, com bengala, porque a cidade é para todas as idades. Então, eu não estou falando só na velhice, mas os velhos vão ter mais necessidade. Nós não podemos ter estabelecimentos bancários, comerciais, enfim, que não tenham acesso. As rampas das calçadas e das ruas, nós não podemos colocar... Até porque hoje, nós anteriormente falávamos dessas dificuldades, e você falava o seguinte, que já falamos no primeiro bloco, que tem muitas empresas empregando pessoas mais idosas para trabalhar, e que isso também se transforma num empecilho para essas pessoas trabalharem. Claro, exatamente, porque a questão da mobilidade, e é interessante assim, que tem obras que se inauguram já sem a adequação preparada. Então, isso é qualidade de vida. O que é? Ela passa pelos elementos da saúde, passa pelos elementos da alimentação, passa pelos cuidados pessoais, mas passa também por um outro elemento, que é a questão da religiosidade. Nós vivemos em Santa Maria um momento interessante, porque a nossa arquidiocese é uma das poucas arquidioceses brasileiras que tem a pastoral da pessoa idosa. Das outras arquidioceses? Não, tem, mas não em todas. Sim. E na nossa arquidiocese não é em todos os municípios, e no município de Santa Maria não é em todas as paróquias. Mas já está se consolidando, e isso é interessante. E veja que quem puxou essa discussão foi uma universidade laica, que foi Harvard, que pesquisou e chegou à conclusão que aquelas pessoas que recebiam oração e que rezavam, que tinham uma fé, tinham mais qualidade de vida, mais longevidade, mais serenidade e melhor aprendizagem. Então, hoje, dentro dos elementos de qualidade de vida, entra a questão da espiritualidade, da religiosidade e da fé. Então, isso é uma questão... Não tem receita
para nenhuma fase da vida. Mas desafiar, romper barreiras, fazer coisas que motivam, fazer novos amigos, fazer as coisas que sempre teve vontade de fazer, dedicar-se à arte, a caminhar, a olhar novas geografias da mesma cidade. E interessante que isso é uma coisa que eu diria assim que a maioria das pessoas tem, né? É sempre dizer assim, um dia eu ainda vou fazer isto, né? Exatamente. E esse dia nunca chega e vai indo e vai indo e nunca faz porque não tem coragem exatamente de assumir aquela posição e fazer isso. Por exemplo, quanto tempo faz que tu não coloca um chinelo e vai sentar na praça? Simplesmente Exatamente. sentar na praça. Um dia de semana diz, hoje eu não vou trabalhar, vou ficar em casa. Né? E se a gente vai, por exemplo, num sábado de manhã ao calçadão, a gente acaba trabalhando o passeio inteiro. Sim, porque tu trocas uma rotina por outra, né? Exatamente. É o que eu digo às vezes, a rotina da praia, né? O pessoal, vamos para a praia. Bom, aí tu sai da cidade, vai para a praia e assume aquela rotina. Tal hora vai para a praia, volta na praia, toma caipira, fuma churrasco, não sei o quê. Mas é uma outra rotina que tu fica dentro da rotina. E se estão os conterrâneos, a gente continua discutindo as coisas profissionais. As coisas profissionais se reúnem para conversar. Então, esta é uma questão, né, Carmen, que nós temos que ter este aprendizado. E é um aprendizado que cada um tem que ter por conta própria, não tem que... Exato. E aprender a envelhecer é muito lindo. E o interessante é que nós temos que aprender a fazer projetos. Porque nós vamos viver o tempo que durarem os nossos projetos. Sem dúvida. O tempo que durarem os nossos sonhos. Então, porque nós precisamos ter razões para caminhar. A gente nota, às vezes, algumas pessoas longevas que são pessoas que lidam com sérios problemas. Pessoas, às vezes, que têm um filho problemático ou têm alguma coisa... Ela não pode morrer. E ela vai se prolongando porque ela tem força vital, porque ela não se entrega, porque alguém depende dela, não? Exatamente. Então, uma consciência que nós temos que ter é exatamente isso. Se eu posso viver até os 120 anos, quantos anos me faltam para chegar aos 120? Então, esse é o número dos anos dos meus projetos. E eu tenho que ter um projeto para hoje de noite, para amanhã, para daqui a um mês, 6 meses, 1 ano, 20 anos e não cheguei nos 120 ainda. Pois muito bem. Então, eu vou começar a elaborar o meu projeto. Né? Tu me desafiaste hoje para criar um projeto. Eu quero agradecer imensamente o acolhimento do convite e já te deixar convocada para um novo programa daqui mais um tempo, para que nós continuemos sobre este assunto que, sem dúvida nenhuma, ele é da mais alta importância. Eu conversei hoje com a doutora Carmen Andrade, doutora em envelhecimento humano, e este programa que você está assistindo agora, ele vai ser reprisado logo mais às 23 horas e 30 minutos. Depois disto, ele fica disponível no canal YouTube da TV Unifra. Você acessa TV Unifra, o canal YouTube da TV Unifra, e ali você tem o programa na íntegra. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado, doutora Carmen, e até a próxima segunda, neste mesmo horário.